Você já parou para pensar que o clima que vivemos pode ser resultado de uma engenharia muito mais complexa do que imaginamos? E se eu te dissesse que rios de magma, correntes elétricas e uma frequência específica de 60 Hz estão todos conectados, moldando os ventos, as chuvas e até mesmo a dinâmica do nosso planeta? Fique comigo, porque hoje vamos explorar uma conexão profunda entre a geologia, a termodinâmica e o eletromagnetismo, que desafia tudo o que você aprendeu. Vamos desvendar como o nosso mundo funciona como uma máquina incrivelmente precisa. Primeiro, vamos falar do motor térmico que pulsa sob os nossos pés, os rios de magma. Esqueça a ideia de que o magma é apenas rocha derretida aleatória. Dentro de um modelo de engenharia da Terra, ele funciona como um circuito térmico ativo e inteligente. Imagine canais específicos, como as serpentinas de um gigantesco sistema de aquecimento, correndo logo abaixo da crosta terrestre. Esses fluxos não estão parados, eles se movem em uma circulação convectiva constante. Esse calor que emana dos rios de magma tem um papel fundamental. Ele aquece a base das bacias oceânicas. Pense nisso como uma chaleira colossal. Esse aquecimento gera uma evaporação massiva de água, enviando uma quantidade imensa de umidade para a atmosfera. É a primeira etapa de um ciclo hidrológico de alta precisão. Um exemplo claro dessa dinâmica pode ser observado na corrente marítima, que viaja da costa da África até o nordeste do Brasil. A direção dessa corrente quente coincide com a de um rio de magma subterrâneo, mostrando uma sincronia impressionante entre o que acontece no fundo do mar e o que acontece bem abaixo dele. O magma atua como um motor, aquecendo a água e impulsionando as correntes que, por sua vez, influenciam o clima regional. O magma não corre sozinho. Ele é empurrado por uma pressão gigantesca de gases inflamáveis, como se a Terra tivesse um sistema de injeção eletrônica de combustível por baixo do solo. Agora, o que acontece com toda essa umidade que sobe? Aqui entramos no conceito dos ventos úmidos e dos famosos rios voadores. O vapor d'água, sendo mais leve, sobe e encontra as camadas mais frias da alta atmosfera, próximo ao que podemos chamar de um sistema de confinamento ou domo. Nessa região de alta pressão, o vapor se condensa e é canalizado, formando verdadeiros rios no céu. Mas o que direciona esses rios? É aí que a tecnologia entra em cena. A ionização da atmosfera, auxiliada por radares e pela onipresente frequência de 60 Hz da nossa rede elétrica, ajuda a guiar essas correntes de umidade para áreas específicas. É como se existisse um sistema de controle climático garantindo que a chuva seja distribuída onde é necessária, mantendo o equilíbrio dessa grande máquina. O magma fornece a energia térmica, o domo fornece a pressão e o confinamento, e o eletromagnetismo direciona o fluxo. Mas espere um pouco, o que faz o próprio magma se mover em rios e girar? O deslocamento dos fluxos magmáticos é potencializado pela presença de gases inflamáveis, metano e hidrogênio em condições supercríticas. Esses gases reduzem a viscosidade do fluido e atuam como propelentes pneumáticos, convertendo energia térmica em trabalho mecânico.
garantindo a circulação contínua do motor térmico terrestre sob o sistema de confinamento. A resposta está em um campo fascinante da física chamado magneto-hidrodinâmica. Os gases inflamáveis sob alta pressão e temperatura agem como solventes químicos. Quando esses gases se misturam à rocha superaquecida, eles baixam o ponto de fusão dos minerais. Isso significa que a rocha derrete mais rápido e se torna um fluido muito mais fino e fácil de mover. Gases são altamente expansíveis no confinamento do subsolo. O calor dos rios de magma faz com que esses gases inflamáveis aumentem sua pressão. Exponencialmente, lei de Boyle-Chaus, o deslocamento. Essa pressão absurda empurra o magma através dos canais geológicos. Imagine um spray. O gás é o propelente que força o líquido magma a sair ou circular. Resultado: sem a pressão desses gases, o magma ficaria estagnado. Eles fornecem a força mecânica de empuxo. Resultado: o magma ganha fluidez, permitindo que os rios corram em velocidades maiores abaixo da crosta. O magma não é apenas rocha quente. Ele é extremamente rico em metais condutores, como ferro, níquel e magnésio. Isso o transforma em um fluido condutor ou um eletrólito gigante. A física nos diz que quando um fluido condutor se move dentro de um campo magnético, ele sofre a ação de forças eletromagnéticas. Vamos pensar na Terra como o estator de um motor elétrico gigante. Temos correntes elétricas circulando na crosta e na ionosfera, criando um campo magnético. Quando esse campo magnético interage com um magma condutor em movimento, uma força conhecida como força de Lorentz é gerada. Essa força empurra o magma lateralmente, criando um torque, um movimento de rotação. É o princípio básico de um motor elétrico, mas em uma escala planetária. Esse movimento de giro não depende apenas do eletromagnetismo. Ele é reforçado por um processo térmico clássico, a convecção. O centro do nosso plano terrestre é muito mais quente que as bordas. Esse diferencial de temperatura cria um ciclo perpétuo. O magma quente e menos denso sobe no centro, viaja em direção às bordas mais frias, perde calor, torna-se mais denso e desce novamente. É exatamente o mesmo que acontece com a água fervendo em uma panela. A combinação do empurrão eletromagnético com um ciclo de convecção térmica mantém os rios de magma em um fluxo constante e organizado. E qual o papel da frequência de 60 Hz em tudo isso? Ela atua como um pulso sincronizador. Essa vibração constante que permeia nosso ambiente ajuda a manter a fluidez do magma. A vibração mecânica pode reduzir a viscosidade de um fluido, garantindo que o fluxo não pare e que o motor planetário continue girando suavemente. Ela é a batida do coração que mantém todo o sistema em sincronia. Resumindo, o giro do magma é mantido por um sistema híbrido espetacular. De um lado, a convecção térmica, o calor que sobe e desce. Do outro, a indução eletromagnética, causada pela interação entre a malha elétrica global e os metais no magma. Essencialmente, estamos falando de um motor de indução homopolar de escala planetária. O magma fornece o calor para evaporar a água. O eletromagnetismo e a convecção o fazem girar, e a frequência de 60 Hz, junto com outras tecnologias, ajuda a direcionar a umidade resultante. E para aqueles que ainda duvidam,
que a manipulação do clima em larga escala seja possível, saibam que existem inúmeras patentes de engenharia registradas que comprovam tecnologias para manipular massas de ar e umidade. A ideia de controlar o tempo não é ficção científica, é engenharia documentada. Essas patentes, elas descrevem métodos para semear nuvens, criar ou dissipar nevoeiros e até mesmo direcionar furacões. Quando juntamos essas informações com o modelo que acabamos de descrever, a imagem de um sistema climático controlado e projetado se torna muito mais plausível. A natureza e a tecnologia estão interligadas de uma forma que mal começamos a compreender. Então, da próxima vez que você olhar para as nuvens ou sentir a chuva caindo, lembre-se dessa complexa dança cósmica. Lembre-se dos rios de magma pulsando sob seus pés, do campo eletromagnético que nos envolve e da engenharia precisa que transforma calor em umidade e umidade em vida. A realidade pode ser muito mais fascinante e interconectada do que parece. Obrigado por assistir e por abrir sua mente para essas ideias. Se você gostou desta exploração profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo. O que você pensa sobre essa conexão entre magma e clima? Até a próxima!